Seja muito bem-vinda ao primeiro Zona Mista. Depois de um longo e tenebroso inverno, como diriam os nossos escritores favoritos, nós estamos muito felizes com esse, não só com o retorno do Zona Mista, porque a última temporada foi de agenda cheia, toda semana tinha muito de nós aqui, e nesse ano tem muito mais ainda, porque tem os episódios aí de meio de semana com o Dânio, direto de Liverpool. E com certeza, se você está me ouvindo nesse momento, você já viu a capa deste episódio e você já viu quem é o estreante do nosso Zona Mista em vídeo. Nós estamos muito felizes e, como eu estava dizendo aqui no pré-jogo, para os meus companheiros, para os meus teammates, aproveitando o idioma deste episódio, e eu vou explicar para vocês a dinâmica que será. Esse Zona Mista 2025 estreia em vídeo aqui para vocês no Spotify e, infelizmente, somente em áudio em outras plataformas. Ele é basicamente uma ode a vocês, torcedores, é um agradecimento a vocês que estão conosco nesses quase 5 anos aqui de Somos Liverpool. Estava até comentando com o Rodrigo, a nossa jornada aqui, enquanto comunicadores, ela é muito bacana, porque nós nunca fizemos distinção de jogador ou de onde o jogador jogou, da série que o jogador jogou. Nós, inclusive, temos que agradecer muito a esses caras que também nos deram voz quando nós éramos pequenininhos, mas hoje esse episódio ele é um presente para vocês. Eu posso afirmar aqui que ele é o começo de um presente maravilhoso que vai ser o Zona Mista ao longo de 2025, porque nós vencemos e nós chegamos àquele momento em que quem fala com a gente hoje também é quem passou, não apenas passou ali, quem jogou, quem foi importante para o nosso Liverpool. Hoje é um episódio em que eu estou ligeiramente nervoso e isso é muito difícil pela minha destreza aqui com vocês, mas hoje a coisa subiu de nível e eu estou aqui emocionado. Eu estou muito contente. Estou feliz porque eu juntei a equipe inteira. Eu não vou falar que essa equipe é chinelinho, porque aqui todo mundo faz de tudo. Mas hoje está o time inteiro e está essa presença enorme que vocês já viram na capa. O episódio de hoje eu vou traduzir as perguntas do meu time e ele irá responder. E vocês irão acompanhar tudo com as legendas aqui embaixo. Eu espero que vocês gostem muito, espero que vocês aproveitem demais, porque é daqui para frente, gente. Eu já digo para vocês, é deste episódio para frente que vocês vão acompanhar o nível de zonas mistas. Então, espero que vocês aproveitem muito, espero que vocês gostem e muito obrigado pelo play. E agora tenho que apresentar ele, que é o nosso convidado, ele que está aqui hoje. And here we go again with the Zona Mista return. Please, Ryan Babel, I'm very, very happy with your presence here. I'm very glad with your, okay, let's do this interview. And I'm very happy to present you for all our listeners in Brazil, in the world. And please, welcome to the Somos Liverpool podcast and talk to our listeners that this will be the better interview with Somos Liverpool podcast until today. Please welcome Ryan Babel. Thank you for having me. And of course, I'm very happy to understand and hear that I have many Liverpool fans in Brazil. I think Brazil, of course, is known for a very cultural football country who produces many great talents, of course. So to hear that, you have a good Liverpool community there is nice to hear. Eu ainda não acredito. I can't believe yet that Ryan Babel is with us. Rodrigo, eu vou começar contigo
você e o Dani, vocês estão aqui desde o episódio 1, e como eu falei, para nós principalmente para nós, que já temos um RG aí de longa data, é uma coisa louca nós estarmos conversando com um jogador em que nós vimos começar a carreira, nós vimos jogar no Liverpool, nós jogamos com ele no PlayStation 2 por conta da velocidade que ele tinha e era surreal. E hoje, Rodrigo, esse cara aqui é um jogador muito grande no país dele e no Liverpool. Hoje esse cara tá falando com a gente. Depois de tanto não, Rodrigo, depois de tanta chinelada, nós vencemos, hein? Seja bem-vindo demais, Rodrigo. Estreia do Zona Mista agora em vídeo e com Ryan Babel conosco. Salve, salve, Diegão. Salve, nossos queridos ouvintes. Ryan, once again, very nice to meet you. Thank you. Unbelievable this podcast this day. E gostaria também de agradecer os nossos queridos ouvintes que fazem parte disso tudo, como disse o Diegão. Também estou bastante nervoso. Quando que a gente começou isso há quase 5 anos atrás, eu poderia imaginar que um dia, corriqueiro da vida, estaríamos aqui numa resenha com um ex-jogador do Liverpool, né? Profissional, um atleta que, como disse o Diegão, nos deu muita alegria, ajudou bastante o nosso clube lá. E jogávamos com ele no videogame, né? Então é interessante mais isso tudo. Você vê, passa-se um flash, né, das coisas que você vivenciou na vida, e hoje você está aqui conversando com uma figura deste tamanho, né? É uma satisfação enorme poder estar trazendo esse Zona Mista de 2025 com um personagem deste calibre, né? Então estou muito ansioso, muito feliz, bastante nervoso, como disse o Diego, e vamos para cima. Vamos lá, vamos trazer um pouco da história do Babel, vamos trazer um pouco sobre a sua passagem no Liverpool, principalmente, falar um pouco do futebol holandês. Eu acho que isso tudo vai agregar aí na nossa resenha. Espero que vocês, ouvintes, curtam bastante, né, e possam gostar da nossa resenha mais uma vez aí. Salve a todos aí. Dani, agora eu vou contigo. Quem diria que quando nós gravávamos estes episódios, que era só com telefone, todo mundo em áudio, nos víamos muito pouco, fomos nos ver depois da primeira temporada, porque aí nós começamos vamos fazer em vídeo, vamos subir isso daqui, vamos nos ver melhor. Começamos entrevista, trouxemos muita gente grande, muita gente boa, e hoje nós estamos aqui começando 2025, 1º de fevereiro, e Ryan Babel falando conosco. Você imaginava isso, Dani? Seja bem-vindo ao primeiro Zona Mista em vídeo, Daniel Abílio. É isso, ninguém imaginava, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que nos ouve. Ryan, once again, nice to meet you. It's really exciting to have you here for all of us. Realmente, pô, eu jogava também no videogame, ainda era mais moleque, sou mais novo que vocês, né? Mas jogava também. Foi até ali no momento que eu comecei a assistir mais o Liverpool, a reta final do Babel no Liverpool. E então, pô, muito legal estar aqui. Vamos fazer as perguntas para poder logo ele, coitado, entender, porque a gente está falando em português aqui, deve estar achando aleatório, mas é isso. Orlando, você sabe o quanto eu briguei pela sua presença nesse podcast, o quanto eu falei, você sabe muito, eu quero você agregando lá. E hoje eu tô feliz demais de estar estreando um Zona Mista em vídeo, poder trazer para essa galera. Projeto independente, ficar aí 5 anos como nós ficamos com os números que nós temos não é fácil. Nós sabemos a dor que vai na nossa carne, mas hoje, esse horário, são 7h21 da manhã do dia 1º de fevereiro, estarmos acordados, despertos e felizes, porque Ryan Babel está conosco, não é para qualquer um, né, Orlando? Bem-vindo demais a essa estreia do Zona Mista em vídeo. Bom dia, Babel. Primeiramente, muito obrigado pela presença, realmente. Bom dia, Diego. Bom dia, Daniel, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes, acima de tudo, que são eles que movem esse podcast. E assim como o Daniel, quando jogava PlayStation 2,
Eu usava o Babel no meu time e ele era sempre, eu sempre o usava no segundo tempo, porque ele era muito forte e rápido. E eu pegava o time adversário cansado. E hoje, pô, eu jogava com ele na Holanda, porque eu também usava a Holanda naquela época por conta da Eurocopa 2008. Então eu usava muito a Holanda, aquela coisa toda e tal. Eu me encantei muito com o Snyder, Kurt, aquela galera toda. Então eu usava. Então, muito obrigado pela presença e vamos para o episódio fantástico aí. E a partir desse momento, você ouvinte, saiba que eu farei as perguntas para Ryan Babel em inglês, irei traduzir o contexto dessa pergunta e assim nós seguiremos até o final deste episódio, que por mim podia durar muito tempo, mas não vai ser assim porque você já nos conhece. Ryan, all of us played with you with the Ryan Babel at the PlayStation 2 in the Winning 11 or after PES, Pro Evolution Soccer, and you were very fast. You were one of the most important players that we played at the PlayStation 2 to winning games, to winning trophies. We put Babel on the side of the pitch and we score a lot of goals with your character at the PlayStation 2. It was a good time of our life. But I will start with your childhood in Holland. And Holland always were the place of birth that a lot of great players. And you were born at Ajax. You played for Ajax since your career start until your finally. And please tell us about the start of your career at the youth system Ajax and your first game in 2004. Is it? Please tell us about your childhood at Ajax and your first game. How was to you play with your team, with the bigger team in Holland? I was very lucky to be part of the academy. It was not easy. And then when I was 16, they gave me a contract, which was, of course, a big deal for everyone at that time who received a contract. And then very short later, in 2004, in February, I was playing my first game. It was actually today, exactly, 1st of February, 2004, on my father's birthday. So it's my father's birthday today, and today it was also the first game I played for Ajax, and it's of course one of the best memories I have because that is when my official journey started as a professional football player. Galera, sem querer, a Somos Liverpool acertou. Hoje, 1º de fevereiro, é o aniversário de início de carreira profissional do Ryan Babel. Apenas isso. Que loucura, 2006, 21 anos atrás. Olha, que maluquice saber que há 21 anos atrás eu já acompanhava futebol e não era pouco. Ô, Rodrigo, eu vou começar contigo. Inicia, por favor, a nossa ronda de perguntas que eu irei traduzir aqui para o meu querido Ryan Babel. Certo. Então, acho que seria interessante a gente primeiro, principalmente como torcedores do Liverpool, né, entender como que foi essa transição, né, do futebol holandês, né, do Ryan do Ajax para o Liverpool, na época, onde ele chega até num momento bom do clube, né, só para sintetizar aqui nossos queridos ouvintes, porque ele chega em 2007, em julho de 2007, se eu não me engano, e
ele pega ali um Liverpool campeão, recentemente campeão europeu, né, que chega justamente mais uma final europeia justamente naquele ano, né, se eu não me engano, ele não estava no elenco ainda da partida final, mas eu não sei se ele seria até interessante, o Diego, fazer essa pergunta, né, se ele já fazia parte do clube ali, tendo em vista que geralmente final de Champions, né, é meado de ano, né, então não sei se em julho ele já fazia parte do plantel, mas ele chega nesse período. E como que foi para ele chegar? Porque, assim, acho que após ali o período de 2010, 11, que vem aquele período que nós, né, presenciamos de vacas magras do clube, né, ele chega num clube bem, né, campeões, não vinha o título inglês, como todo mundo já sabe, mas tinha as Copas tradicionais, Liverpool, recentemente campeão de Champions em 2005, né, chega numa final novamente europeia em 2007. Então, como que era o ambiente nesse Liverpool à época, que era diferente de outroras, principalmente nos anos subsequentes, como eu citei agora? Ryan, Rodrigo wants to know about how was to you, how was the feeling about the transition between the Dutch football to English football in an age with the Liverpool was a good team with had a good squad and recently European champion in Istanbul Miracle 2005. And how was to you this movement, this change from Ajax, from Holland, your country, to another country, to Liverpool, one team that was in a good moment, was in a good environment, and a good development of this squad. And under Rafa Benitez, recently two European finals, one won and one lose to both to Milan. And how was the feeling to you? How was your sensations about this change? Oh, now I'm moving to England, I'm moving to Liverpool, a country, a different country, a different speech, a different accent that in English. And how was to you this movement? It was very exciting feeling. I was first very nervous because in Ajax I was living home with my parents, in my parents' home, and now for the first time I was leaving my parents' home to a different country, living by myself. Have to learn a new culture, a different playing style. But most importantly, the difference with Holland and England at that time was massive. So I had to adapt a lot at this time. I was still very young. I think I was 19, 20, if I'm not mistaken. So yeah, it was a lot to deal with at the same time, but also I enjoyed this excitement of me going abroad to one of the biggest teams in Europe, especially knowing what they had accomplished right before with the Champions League, of course. So I was very excited to be part of the new team that they were creating. Ele deixa claro que foi uma mudança importante e foi uma mudança que foi difícil, porque ele acabou tendo que deixar os pais ali na Holanda e se mudar para um país diferente, e num nível da mudança que foi. Ele chegou num dos maiores times europeus, acabou de fazer 2 finais recentes de Liga dos Campeões, e isso com certeza muda a cabeça aí de um jogador. Ô Dani, vou contigo agora. Você tem, inclusive, uma pergunta muito próxima desse contexto, né? Então, já por favor, manda ela que eu já vou soltar aqui
para o nosso Ryan Babel. As perguntas que eu já tinha separado, ou pensado em fazer, é justamente sobre essa questão da transição. O Ryan comentou de como ele estava nervoso de poder vir da Holanda para o Liverpool e tudo mais. E a gente tem 2 jogadores no Liverpool hoje que fizeram uma primeira temporada que não foi das melhores, Gakpo e o Gravenberch. E com a chegada do Slot, que o Babel inclusive enfrentou na última temporada dele pelo Ajax, que a pandemia acabou cancelando quando o Arne Slot estava no AZ. Então eu queria perguntar para ele se ele acha, com a experiência dele, dessa mudança, com a experiência que ele teve ao longo do futebol, que a chegada de um técnico holandês para esses 2 jogadores, para o Gravenberch e para o Gakpo, fez diferença nessa adaptação no Liverpool. Ryan, Daniel is our analyst, and he asked about the development of the Dutch players today in Liverpool. Ryan Gravenberch and Cody Gakpo, under Jurgen Klopp, that was one of our idols, one of Liverpool idols. Under Jurgen Klopp, they don't play very well. They don't play very good. And Klopp, a lot of times, excuses about the Cody Gakpo position on the pitch. And for you, with your experience, with your past in Liverpool, you were at Liverpool very young, with the time the 3rd most expensive transfer in Liverpool. What do you think about the arrival of a Dutch manager? What do you think about the change of mentality in Cody Gakpo and Ryan Gravenberch with the arrival of Arne Slot? We left Jurgen and we came with Arne Slot. What do you think about this arrival, the Dutch? What is the importance for you as a player, as a Dutch player, when you have a manager with the same nationality? It's different. It's make different to you on the training, on the games. What do you think about it? I think, of course, for everyone who can welcome a fellow person from their country, you are naturally going to speak more to that person. I think for the Dutch players, if a Dutch manager comes, then they can, of course, communicate in Dutch. I think, of course, with Gakpo and Gravenberch, I think Jurgen Klopp was a good manager, of course, for the team. And sometimes for players, they can be better. Sometimes the connection is maybe not so good. But from experience as a player, yes, sometimes as a player, a manager asks you to do certain things and you don't feel 100% comfortable. And that have effect on your performance. I think if we look at the games from Gakpo and Gravenberch, it was, of course, a lot of up and downs. I think Gakpo, he played a lot of good games for the club. Of course, also some games that he could have been better. Gravenberch, in my opinion, didn't get so many chances to really play on the club, in my opinion. Maybe that was because Klopp already had one team in his head, and it was difficult for Gravenberch to come inside and to prove him wrong.
of course, you had the pressure of trying to be champion against Manchester City. So sometimes a manager don't want to change too much with new players. They need time. And I think Gravenberch also needed time. First time Premier League, different environment. So yes, now you have a new manager. And I think now the manager was able to give more confidence also to the Dutch players. I think for the Dutch players, the Dutch style of playing, the Dutch mentality is already familiar. So they know a little bit what they can expect. They're more comfortable. And I think that was maybe the small percentage for them to really be better, you know? And of course, now you can see, especially with Gravenberch, how free he is because he feels he has the confidence. I think as far as I remember this season, he didn't play much bad games at all. So if you know as a player, even if you play one bad game, but next game I will play again, you feel relaxed. But if you know you have one chance, only one game, and if I don't play good, next game I will be on the bench, you have more stress. So these players now, they know they have confidence from the manager. They are more relaxed and they can focus more on performance. And you see, they are very consistent. And I think that is the main difference because also that had a lot of effect on my career when I had a manager who was not 100% confidence in me compared to a manager I know who has 100% confidence. I was more relaxed and I play much better. Depois eu tenho até uma pergunta nesse contexto, mas farei depois. O Ryan deixa muito claro a diferença que faz para jogadores com a mesma nacionalidade do treinador. E eu acredito e confirmo não, concordo com ele, essa questão da confiança. Você tem um treinador de mesma nacionalidade que entende a essência do futebol que você vem, isso aí faz diferença. E nós, graças a Deus, graças a Slot também, estamos vendo isso daí. Orlando, vou aproveitar aqui, deixar para vocês aqui, mostrar para vocês a minha caneca deste garboso podcast, como diz Rodrigo. Orlando, sua vez aí de perguntar. O Babel se notificava muito por uma questão da velocidade, da força, dos dribles e do repertório de finalizações. Então, ele tem gol de letra, ele tem gol de cabeça, e tem muitos gols em que ele ataca a segunda trave. Ele sai, vem de fora da área e ataca de uma maneira, vem driblando de trás, ou ele vem numa explosão. O futebol holandês tem uma característica de uma habilidade, né, pelo menos culturalmente, uma escola de uma habilidade, de um improviso, que lembra muito, assim, na questão, né, da formação futebol brasileiro, futebol argentino, futebol sul-americano em geral, do improviso, o drible. Eu gostaria de saber, Ryan, se para você, assim, como foi para você sair do futebol holandês no sentido tático, de você conseguir ir para o futebol inglês tão físico, tão intenso, e conseguir alinhar essa sua característica do drible, do improviso, das finalizações. Cara, você pega as finalizações do Babel, sim, impressionante, entendeu? É sempre um repertório muito diferente no futebol inglês. Se o seu sucesso está muito atrelado a isso, a essa capacidade de colocar esse futebol holandês, do drible também, encaixar na Premier League, e se fisicamente houve uma diferença para uma evolução, ou não, se só uma coisa que nós vemos de fora, se esse trabalho do físico da Premier League. Nesse sentido, a pergunta. Ryan, Orlando wants to know about the difference between football styles. You were a fast player. You had a great dribbling, great tackles, great shoots, and the English football at 2007 was in a change of style. Was starting the change of style, and the Dutch football
is a little closer with our style of football, with more dribbling, with more improvisation on the pitch, and with more a little you always solve some questions on the pitch fastly. You had this style. How was to you the change of style, of football style, going out the Dutch football with the dribbling, with the tactical movements, with the 4-3-3 classical, to another style, to an English style that was in a change between the more strength to more abilities? How was to you this change, this style of football that you need to adjust in your type of football? It was a very big change because in Holland, yes, we played 4-3-3, and I was a left winger. And in Ajax, they always told me that my defensive work was only until the midline, because we had a left midfielder and we had a left back who could do the work for defense for me. They told me, we need you in front to create chances, to use your energy up front, so you don't have to defend all the way back, you know? And then when I went to Liverpool, the system was changing for me to 4-4-2. And now, as a left winger, left midfielder, it was only me and the left back. So now you have to help your left back and you have to do more defensive work. And that was, for me, in the beginning, very difficult. This was one of the reasons also I had a lot of problems with Rafa Benitez, because he did not always play me because of this reason. So I had to learn the hard way to understand what does it mean to be a player in 4-4-2 system. Unfortunately, in my time, the coaches did not explain to me very well. They didn't help me a lot in this time. So it was very difficult for me to understand what is important for this position if we don't have the ball, and what is expected of me when we have the ball. So yes, that was for me a difficult time, but at the same time, I learned a lot. Also, this time made me more grown up, made me more mature, and also learned and taught me to be more of a man in games. Because as an attacker, of course, you always want to have the ball on your feet. You want to dribble. You want to make nice tricks. But sometimes you cannot always do that. You sometimes play against teams who have 11 men back. There is no space for dribbling, for nice tricks, for running. And if you play these games, what can you do as player? So you have to think about different ways of being important for your team. And these are the things that I was learning a lot during that time. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Manda aí, Dani. Talked about if Slot was Liverpool manager in 2007, Liverpool win the Premier League with you. Well, I think if he was the manager, how he showed himself today in this time, I think we have definitely
a bigger chance to win the Premier League. But of course, don't forget this time, if you look at the other teams, they were, of course, really good. If you look at Manchester United, they had Ronaldo, Berbatov, Rooney, Ferdinand, Van der Sar. They had big teams. They had Tevez. If you look at the Chelsea, they had all the experienced players: Ballack, Deco, Shevchenko, Drogba, Essien, Makalele. Was a big team, and even with Arsenal, with Arsene Wenger, they had an incredible team. So it was not easy. It was a different time. If you look today to all the teams, for me, it's very hard to remember all the Chelsea names today. It's so difficult to understand who is who. Same also with Arsenal. I know a few players to remember, obviously Saka, Gabriel Jesus, obviously. But for me, these teams today is not this compared to the teams in my time. You can see the identity of Chelsea with Mourinho. You can see the identity of Manchester United with Sir Alex Ferguson. We saw the identity with Arsenal with Wenger, and you saw the identity with Liverpool under Benitez. But again, yes, I agree. If I had a manager who was helping me more in this time, and I think could be Jurgen Klopp, could be Arne Slot, I think also I would have more confidence to play much better. Yes. Esse episódio ele é legal e é bacana ouvir, e nós estamos tendo aqui uma experiência absurda de poder ouvir aqui o Babel falando dessas questões, principalmente sobre a consciência dos treinadores nessa adaptação. E eu vou até falar isso aqui em inglês para ele entender. Se ele fosse o único que o Rafa Benítez tivesse criado o problema, né, Rodrigo? Se fosse só com ele, talvez a coisa fosse diferente, mas eu vou aproveitar esse gancho com treinadores para fazer aqui a minha pergunta. Ryan, Rafa Benitez had some problems with a lot of players. We cannot forget that he had problems with Steven Gerrard in the 2005 and at the final, at the Istanbul final. All of Liverpool fans wants to the exit of Gerrard for the Liverpool. And thinking about and talking about managers, you had in your career a lot of managers, and I'll choose 3 managers to make a little comparison. Mm-hmm. You were managed by Danny Blind, and Rafa Benitez and Roy Hodgson. 3 different football schools, 3 different ways of play, 3 different tactical thinkings. To you, as a player, as a Dutch player, with a great start in Ajax with Danny Blind, and then you move to Liverpool and Rafa Benitez, and then Rafa Benitez left, and you start a short period with the Roy Hodgson. And Roy Hodgson was a manager, was one of the worst managers that I saw in Liverpool. Oh my God. Mm-hmm. To you as a player, how was the feeling with these changes? With, I have Danny Blind with my DNA, my football DNA, my initial development as a football player. Then I changed to Rafa Benitez with other thinking about the tactical movements. And then this is Roy Hodgson with a third way of thinking about football.
to you as a player, how was the decrease that you're feeling about these changes? I think for me as a player, I had the most fun, of course, under Danny Blind. Yes, he had the Ajax DNA, so of course I was the most comfortable. I also, from the three managers that you just mentioned, I learned the most from Danny Blind. Very good coach, very good manager to teach players about moments in football, basics in football, to help you to see and recognize every time in the pitch. With Benitez, I have to give him credit because he was very good with tactics. He knew very well to analyze the opponent and to prepare the team for every different type of opponent. So tactically, he was really masterclass, but he was not a people's manager. He was not a manager who was having good relationships with the players, even not with the important players, right? So it was, of course, very hard to, I guess, a sense of to please the manager, because you cannot really know how he feels because he never show emotions. And yeah, of course, with Roy Hodgson, I didn't learn anything. Also, I didn't really play so much games in his time. He was immediately under big pressure, but also very old school English style of playing. Not too much tactics, just play the ball long and the strikers have to move and whatever. And it was not a great time. I didn't learn anything. And I definitely agree. He was not a great manager for Liverpool when he was in Liverpool. É bacana a gente ouvir essas questões e ouvir essa análise, porque o Ryan, ele fala que ele aprendeu muito com o Danny Blind e com o Roy Hodgson foi um desastre, né, para ser bem sincero, porque ele não ensinava. Era uma escola muito pobre. Inclusive, antes de passar a bola aqui pro Rodrigo, eu vou até emendar uma outra pergunta, porque deve ser muito complicado um jogador como o Ryan ter no seu DNA holandês grandes jogadores e grandes treinadores e de repente ele cair num país que tem uma liga mais desenvolvida, mais rica, mas que, taticamente falando, é muito pobre. And Ryan, before I pass the question to Rodrigo, I want a little question. I have a little question for you. As a Dutch player, you have a wonderful DNA of football with Rinus Michel and a lot of great managers. Do you have Johan Cruyff as an idol, the bigger idol? So what do you think about the change of mentality with a more rich league with more money, with more stars, with more player stars, but tactically is very poor in comparison with the Dutch players, with the Dutch league. You have an Johan Cruyff that is battling, struggling for a very good football. Then you arrives at England, arrives at another league, but tactically is a poor league. What is the great difference for you? The difference is that Holland doesn't have the same financial resources like England to buy every great player they want to buy. So they have to put time and energy in youth, in young kids to develop
So in Holland, they are forced to put energy and effort to develop kids, to make them great. In England, most teams, they have money, they don't have time to develop players, so they buy all the good players from all over the world. And if you notice with a lot of the teams, that can change the DNA from the team, because if you don't have a philosophy, if you just buy every good player from Brazil or from Africa or from Asia, you see that a lot of different cultures come together and they are deciding the mentality of the team. So I think academy and having a philosophy is important, but if you don't invest too much in academy to try and stick to your vision, then you can have good times, but you can also have bad times. And you can see clearly with a lot of the teams, even with Liverpool today, it was a big difference with the Liverpool playing style under Roy Hodgson. So the philosophy constantly changes, depend on the manager who come inside, depend on the players who they buy. This is an issue, I think, and the big difference with England and Holland, because in Holland they don't have the money to buy every player in the world, Simplesmente Ryan Babel me dando razão para aquilo que eu penso sobre o desenvolvimento da categoria de base. Isso, de fato, muda e mantém o DNA daquela equipe ou daquele país quando você tem essa preocupação. Para mim, já valeu demais o papo, porque agora eu sei que eu e o Ryan Babel temos a mesma opinião. Rodrigo, eu sei que você discorda do Babel com relação ao Roy Hodgson, que para você foi um dos melhores treinadores, mas, por favor, chegou sua vez de perguntar. Isso aí é sacanagem, né? É interessante, né? Até na fala anterior dele, ele fazendo um comparativo, que faz muito sentido, né? Ele cita, na época que ele jogava, né, que os times, principalmente 4 que fazem parte do Big Six, tinham uma identidade muito forte com seus treinadores da época, né? A gente não pode deixar de mencionar o Alex Ferguson, né? O próprio Mourinho com o Chelsea, né? O Arsène Wenger com o Arsenal. E hoje, realmente, a gente não tem muito isso, né? A gente tem aí uma recém-hegemonia do City com o Guardiola. Tivemos ali o Klopp naquele encalço ali de estar o tempo todo tentando ser aquele rival que é se colocar à prova, né? Mas a gente realmente perdeu um pouco disso, né? Principalmente a Premier League perde um pouco disso, né? Que o Chelsea acaba tendo uma série de trocas com relação ao seu dono, com relação aos seus treinadores, jogadores em demasia. O Arsène Wenger, né, sai do Arsenal também, então acaba que se perde isso, realmente faz não só um comparativo com relação aos jogadores que ele citou, que de fato à época eram absurdos, né? Ele começa a citar o time do Chelsea, é sacanagem, é time de Master League, né? Shevchenko, Bala, que é uma parada bizarra, né? E aí realmente você traz para o cenário atual, não tem como, é saudosismo, etc. Não tem como, é uma discrepância absurda com relação aos talentos de antigamente, da época que o Babel jogava para agora. E já voltando agora mais para o Babel e justamente pegando um pouco desse gancho com relação a divisões de base, etc., seria interessante a gente, de repente, analisar como ele vê, pelo menos assim, uma opinião, né? Eu vi uma recente melhora no futebol holandês, principalmente 2015 até ali o período de 2000, pré-pandemia, né? Parecia que os times holandeses iriam se colocar à prova de estarem novamente disputando títulos europeus, por exemplo, né? O Ajax chega a ser semifinalista, né, de Champions, e parece que quando ele vai chegar nesse teto, as coisas desandam. Parece que eles não conseguem se firmar, e aí sempre há aquele desmanche do time. Você tem uma base muito forte e tudo mais, e começa a se perder os jogadores. Como ele vê esse cenário do futebol holandês atual com relação a essa gangorra que acaba se encontrando, né? Babel, Rodrigo wants to know
your opinion about the actual moment of all of the youth academies in the Dutch in Holland. What do you think is the most challenge for all the teams to improvement the academy? Thinking about in 2012, about 2019, all the teams in Holland had a good squads, had a good players, and we thinking that was another good moment of the football of the country. For you, what the reason to don't step up in the next level with the youth academy and the development of the good players in youth to great players to world-class players in a professional level? What's missing in this development way? I don't think anything is missing, but at the end of the day, the Dutch league is not as strong as the other leagues. So I think the Dutch league, you really have to see that as a time of practicing to get ready for the big leagues, you know? I think the players in Holland, they are lucky that in Holland you have more time, you get more chances. They give young players more time to develop, to make mistakes, to become better. And then I think, you know, they can stay there as long as they want. And when they feel ready, they can make a jump to England or Spain or Italy, you know. But yes, of course, it's I think it's very difficult to, let's say, win the Ballon d'Or playing in Holland, you know. It's the chances are very small. So I think it will always stay this way. I don't think we have to look at Holland for them to try to become, you know, develop teams like Manchester City or whatever. They just don't have the money for that. So they will always stay a little bit behind than the teams who have a lot of money. And they have to accept, and they can do with their powers, they can do, you know, they have to be creative. Of course, if you guys remember 2019 with Ajax, they reached the half final. They lost against Tottenham. Well, this was one of the times when all the years before they were investing, they were planting, they were, you know, and then finally they had a squad together that it was almost perfect. And now they were ready to play against Real Madrid, City, and whoever, and they were always good. But you see, after that, they lose one player, two player, three player, and the level goes down. They cannot replace. It's like this, you know. So currently, they are slowly trying to come back up again. I think the quality of the squad is still not good enough again, like compared to 2019. But yes, there are a few players. I think they're very talented, and maybe they need 2-3 more years. I hope they can stay. But usually, the players, they leave too soon, you know. So then Ajax have to start again with a new player, with a new talent. So that is every time the problem, and I think it won't change, and that is the difference, I think. É muito bacana ver que existem semelhanças com tudo aquilo que nós falamos aqui do Brasil. E o Ryan deixa muito claro que na Holanda os jogadores também ou saem muito cedo ou as equipes, quando estão prontas, perde um jogador, dois jogadores, três jogadores, e aí você tem que... É um recomeço constante. E isso, de fato, dificulta, né? É muito fácil falar em projeto com Manchester City, que quebra 115 regras de fair play, tem dinheiro infinito e pode falar que tem um projeto. Foi muito fácil por muitos anos para o
para o Manchester United ter um projeto com um time comercialmente potência. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença mesmo. Inclusive, antes de passar aí para o Dani, eu vou pontuar uma coisa que é muito realidade. Ryan, the Dutch League is statistically underrated league in all of the world. That we have great teams, great players that tactically are very intelligent, are very smart on the pitch, but in comparison with other leagues, unfortunately, the most of people just choose the money to make the comparison, instead make the tactical improvement of the Dutch football to make this comparison. So we have Rodrigo. He wake up very early in Brazil to watch all the games in the Dutch league. So we have a Dutch league lover here in our podcast. And when Slot was announced by Klopp at the final at the last season, Rodrigo already knows about Arne Slot. So this is our credit as a podcast. We just know Arne Slot because we have Rodrigo with us. Dani, sua vez. Então, eu queria perguntar pro Ryan se ele pudesse escolher um momento da carreira dele no Liverpool para voltar, para viver hoje novamente, se o gol contra o Arsenal, qual seria? E qual foi o companheiro de clube dele no Liverpool que ele mais se entendeu, que ele mais teve essa conexão? Já que ele falou essa questão de conexão, adaptação e tudo mais. Ryan, if you can choose a moment in your Liverpool time, what moment do you choose to revival, to make a remember? And what was your friend at Liverpool squad? What was the player that you have more connection in your Liverpool time? I had good relationships with a lot of players, but of course, in this time, I was looking for friends who have similar age. You know, we had Lucas Leiva, of course. We came together. Very nice person. I remember also we had Momo Sissoko, but he didn't stay very long when I came. So we had good relationships. Of course, Dirk Kuyt, he was a little bit older, but also he was Dutch, so sometimes, he would help me with a lot of new things when I arrived. But yeah, I think what was the other question that you asked? Who was my friend and what moment do you choose to make a revival? You can choose a goal, a game, or a period. Yeah. I think one of the good memories for me was I think the quarterfinal against Arsenal, the Champions League. That was a nice moment. I end up being very important, to score a goal and of course create a penalty. But it was it was a great energy and environment in Anfield this night, and was an incredible match to witness and also to play. Yeah. Orlando, infelizmente a gente vai chegando naquele final e você vai encerrar as perguntas. Eu depois tenho uma bônus, mas assim, só para deixar isso registrado aqui, mas sua vez de perguntar. Brilha na pergunta porque nós temos que aproveitar esse momento final aqui.
Cara, eu vou sair um pouco do Liverpool e falar um pouco da seleção holandesa. Ryan, você foi para a Copa de 2006, muito jovem. E, se eu não me engano, entrou num jogo contra a Argentina, 0-0, se eu não me engano. E assim, foi uma Copa muito estrelada. Você pega, sei lá, a seleção inglesa, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, o Brasil, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, Robinho, enfim. E aí você pega a Itália, que tinha o Totti, o De Rossi Pirlo, aquela turma toda. Eu gostaria de saber como é jogar uma Copa tão jovem e se você tinha a dimensão do que aquela Copa assim, representaria. Assim, por exemplo, depois disso eu não vi uma Copa tão estrelada. Eu até vi uma Copas melhores. Para mim, a Copa 2014 é a mais legal, inclusive, tecnicamente falando. Mas, assim, com a quantidade de estrelas da seleção holandesa, com o Van Nistelrooy, com o Van der Sar, entendeu? Eu gostaria de saber como é que era chegar numa Copa, de repente você olha, cara, você está jogando contra o Figo, entendeu? Já está jogando contra a Costa de Marfim de Drogba. Olha a quantidade de jogadores. Você fala, cada seleção, você vai encontrar um craque. Então, eu gostaria de saber como é que é essa sensação pessoal, tão jovem, você se existia essa dimensão do que você estava vivendo naquele momento, aquela Copa do Mundo. Ryan, Orlando wants to know about your feeling to play a World Cup, to play a great championship with your national team. In a time that you were watching Italy, you were watching Argentina, you were watching Brazil, you were watching the big national teams, and in each national teams had a star, a 1, 2, 3, 4 stars, a world class player, a world class championship. How was the feeling to get on the pitch with your national team, play for the Dutchies, and play against Argentina in a World Cup? Yeah, it was incredible because I was still very young. I was 18 at that time. This was my first World Cup. I remember also Messi was playing this time. He was young, but already so important. But of course, you know, the other players, Riquelme, Ayala, defender. You had Crespo, a striker, of course. Yeah, it was incredible. Very experienced Argentina. Yeah, again, this was the time where I think you could really identify every team because they had a philosophy, they had a certain way of playing. All the players in the national team were recognizable, you know, from the keeper to the striker, everyone on every position. And now I feel like that changed a lot, you know. It's very hard to keep up every player nowadays because the changes are so quick with the players. And yeah, you know, I think I was very happy and lucky to be part of this time to be a football player than today. Imagina a emoção de você olhar e ver tanta estrela ao seu redor. I have a last question, a little last question, because we are at the time in this interview, but in Brazil, when Liverpool plays every weekend, we have at a moment of TV that was a moment, and all the crowd in the Anfield singing "You Never Walk Alone." Mm-hmm. Ryan, how is the feeling to get on the pitch and hear all loud "You Never Walk Alone"? How was your confidence when you get on the pitch and look for all the crowd and hear "You Never Walk Alone" at Anfield Stadium? Well, it was always goosebumps, and it was, of course, our anthem. So you felt the energy, especially walking.
it became, of course, one of my favorite songs. But it was very, you felt the energy also seeing the fans singing, and you felt like you was one unit today, you know, with the fans. They were extra player. They gave you the extra power and energy to try and win. And I think especially that was always Liverpool's strength, to have the support from the fans. But yeah, it was always goosebumps when you hear the song starting. So yeah, good times. Eu ainda tô aqui emocionado, eu tô por dentro aqui em êxtase absoluto, porque infelizmente a gente chega naquela hora que a gente não gosta, mas fica eternizado aqui para nós esse momento. A Somos Liverpool, como podcast, cresceu de uma maneira que talvez nós, não vou dizer que nós não estávamos esperando, mas talvez da maneira como nós ainda não acreditamos o que somos enquanto voz dos torcedores do Liverpool. Eu vou começar aqui com o Dani. Não tem nem palavras, né, para expressar o que foi esse nosso primeiro Zona Mista aqui, o nível que a gente chegou. Agradece aí ao Ryan Babel pelo tempo que ele ficou conosco, agradece pela resenha e avisa ele que agora ele já faz parte da família e que ele pode voltar sempre. É isso. Agradecer a todo mundo que nos ouviu, agradecer o Babel. Aconselhar as pessoas a realmente, quando tiver questão de ler CV no Spotify, que o áudio legenda dá uma facilitada para compreender e tudo mais. Mas, Ryan, thank you so much to be here with us. It's an incredible moment for this podcast and for all of the members of this podcast. Okay, thank you so much. And to be here 1 hour talking with us. No, you're welcome. Thank you. Orlando, agradece aí o Babel, fala para ele que as portas não existem mais, que a casa nossa é casa dele. E que resenha, hein, Orlando? Babel, muito obrigado pela sua presença. Eu fico muito, muito feliz. Saiba que, assim, quando eu era criança, tinha 14 anos, e assim, você é um dos caras que eu tinha em Liverpool, enfim, que eu sempre gostei de jogadores habilidosos, dribles. Então, para mim, quando você entrava, eu sempre esperava alguma coisa. Então, hoje estar conversando contigo é uma honra tão grande. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Rodrigo, Daniel, Diego, por esse momento. E aos ouvintes, que são sempre. Os ouvintes são o nosso You Never Walk Alone, são os ouvintes. Então, é isso aí. Thank you. Rodrigo, nós, principalmente eu, você e o Dani, nós sabemos de tudo, de toda a nossa história, né? Ryan Babel, apenas num sábado de manhã, Rodrigo, resenhamos sobre futebol com Ryan Babel. Aviso o pessoal que por hoje é só, mas que 2025 está só começando e que o Babel pode a qualquer momento voltar aqui nesse podcast. É isso, pessoal. Como disse o Diegão, né? Simplesmente uma resenha suave com o Ryan Babel, né? Assim, num sábado de manhã qualquer, coisas que só esse podcast nos proporciona. Agradecer mais uma vez aí, né, o apoio de vocês, o play, né, o compartilhamento. Continue nos apoiando, dando essa moral, porque a gente consegue alcançar jogadores deste calibre, né? Jogadores históricos do clube pelo qual nós torcemos, né? Ryan, again, making recording possible, né? Thank you. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre. 2025 está só começando. A gente está conseguindo trazer aí o Ryan Babel para resenhar com a gente. Espero que vocês gostem, tenham curtido aí esse momento que nós tivemos, né? Parece até que foi mais curto do que deveria ser, porque quando eu fui ver assim, eu falei, que isso, cara, a resenha tá tão fluida que tipo, deveria até perpetuar, mas infelizmente precisamos encerrar aqui. Então é isso, um salve a todos, um forte abraço e valeu! Ryan,
I just want to thank you for your time here with us. I need to thank you to don't let us walk alone in this podcast. I want to thank you for all your education, for all your time here with us, and I wish you all the success in your musical career. I'm just in follow you, follow your musics. I just wish all the success with the Entre that you record a music, and all of our doors are opened for you. This podcast is opened for you. I just wanna talk in another episode, another time with you. I will invite you. If Liverpool wins the league, wins the Champions League, please talk to our listeners and thank you. Thank you for don't let us walk alone, Ryan. Yes, you're very welcome, and thank you for having me. And hopefully, I was planning to visit Brazil maybe in June or May, so would be nice to meet in person. Apenas Ryan Babel avisando que vem ao Brasil e que gostaria de nos encontrar. If you come to São Paulo, please tell me, Ryan, that I will let you know all my city in the great places of São Paulo. You will like very well. And Or Rio. Para vocês, or Rio. In Rio, we have Daniel, Orlando, and Rodrigo that will catch you at the airport, and you will visit all the good places of Rio de Janeiro. In Rio or São Paulo, we are for you, Ryan Babel. E para vocês que nos ouviram, que nos acompanharam, eu tô aqui segurando a minha emoção, porque eu tô realmente emocionado de estar falando com o Ryan Babel. Agradeço vocês cada play, agradeço cada compartilhamento, agradeço cada feedback que vocês deixam para nós. Peço, inclusive, desculpas pelo meu nervosismo no início desse episódio, porque realmente, para nós, é um salto gigantesco poder dividir hoje tela com um jogador desse calibre, que não foi só um jogador que passou por aí, foi um jogador que marcou a nossa época de diferentes maneiras. Isso tudo é para vocês, como sempre diz o Orlando. Eu agradeço muito, vou ser sempre grato a vocês e agradeço por não nos deixarem caminhar sozinho. Deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração e fui!